E aí pessoal, boa noite, quem tá falando aqui é Everton do canal Eu da História das Moedas. Pessoal, hoje eu queria falar sobre essa medalha aqui, certo? Essa medalha aqui, pessoal, é uma medalha em memória, né, aos que morreram ali no naufrágio do Titanic, certo? Vocês podem ver aqui que essa medalha, ela é um acabamento prof, né? Vocês podem ver o reflexo aí do meu rosto aqui, olha, o reflexo, certo? Então vocês podem ver aqui, é um acabamento prof, né? Vocês podem ver aqui. Aqui tem um mapa, né, como se fosse o mapa, certo? O mapa da trajetória do Titanic, né, que ele iria sair de Londres até Nova York, que seria aqui no mapa, certo? Então aqui em Memory of Titanic, The Voyage Titanic, certo? Nós podemos ver aqui os Estados Unidos, aqui o Canadá, aqui se eu não me engano eu acho que é Groenlândia, certo? E virando outro lado aqui, pessoal, nós podemos ver aqui o RMS Titanic, certo? RMS Titanic. Então, pessoal, essa medalha eu achei na internet, achei legal, né? Até pela história, né? Todos conhecem a história do Titanic, né? Que nós vemos aqui, principalmente com o filme lançado em 97, né? Que tem o próprio nome, o Titanic. E nós vemos aqui também que nesses últimos dias, né? Ela foi reavivada essa história com aquele submersível, né? Que ele implodiu, né, ali devido ali na profundeza quando foram algumas pessoas, né? Era uma viagem turística, foram ver ali no fundo do oceano, no Oceano Atlântico, né? Os destroços do Titanic e devido à profundidade, né? E esse submersível ele não está preparado, né? Para aguentar a pressão ali do fundo do oceano, ele implodiu, né? Então nós vemos aqui que toda essa história ela foi relembrada. Pessoal, a história do Titanic é o seguinte, pessoal, só para nós relembrarmos, né? O RMS Titanic, né? Como diz aqui, olha, RMS Titanic era considerado o maior e mais luxuoso navio de passageiros da época da sua construção, né? Que data do início do século XX. Essa embarcação foi desenvolvida pela empresa Harland e Wolff, situada na cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte. O RMS Titanic pertencia à classe Olympic, certo? A Olympic foi encomendado pela companhia White Star Line, que cuidaria também da sua condução, né? O responsável pelo projeto Titanic foi o engenheiro e construtor Thomas Andrews Jr., né? Ele nasceu em 1873 e faleceu nessa viagem inaugural do navio. A construção do Titanic teve início no a construção do Titanic foi iniciada no ano de 1909 no estaleiro Harland e Wolff, na Irlanda do Norte, como já falei. O navio foi o segundo de uma série de 3 transatlânticos da classe Olympic desenvolvidos por essa empresa. E a sua entrega aconteceu no dia 31 de maio de 1911. O navio chamava a atenção pela sua grandiosidade, né, já que ele era o maior navio da época, certo? E pelo luxo que ostentava. Partiu para sua primeira e única viagem em abril de 1912. Esse RME aqui, ó, RMS é o Royal Mail Steamer, né, que é o vapor ou navio de correio real, né, que indica também que ele era navio utilizado também para o transporte das correspondências do correio real britânico. Nós vemos aqui, pessoal, as características do Titanic, né? O navio possuía 269 metros de comprimento, certo? Aqui nós falamos aqui de comprimento, certo? Ele tinha 269 metros de comprimento, 28 de largura, certo? E 53 de metros de altura, né? Nós vemos aqui que a capacidade de carga do RMS Titanic era de 46.328 toneladas. Durante a sua primeira e única viagem realizada pelo navio, somente as bagagens pesavam aproximadamente 900 toneladas. Quanto ao transporte, o Titanic podia comportar mais de 3,3 mil pessoas, entre passageiros e membros da tripulação, certo? E um dos principais aspectos do interior do Titanic era luxo, e o espaço contava com decoração muito rica em ornamentos, né? O navio era composto por 840 cabines, sendo 416 na primeira classe, 162 cabines na segunda classe e 262 na terceira classe. Entre essas instalações, o navio tinha restaurantes, biblioteca, sala de leitura, piscinas, né, algumas quentes, né, e reservadas, né. Nós vemos aqui, pessoal, ginásio, salão de jogos, barbearia, 4 elevadores. Então, pessoal, era um luxo para aquela época, né? Nós vemos aqui que estima-se que a construção do Titanic tenha custado naquela época 7,5 milhões de dólares da época, certo? Se fosse trazido para os dias de hoje, daria mais ou menos aí uns 240 milhões de dólares somente para construir. O sistema de segurança, pessoal, já que esse navio aqui ele ganhou uma fama muito, principalmente no filme, né?
Disse que o navio era inafundável, nem Deus afundava esse navio, porque ele tinha 16 compartimentos chamados de estanques que impediriam a entrada de água caso alguma fratura ocorresse no casco. Então fez com que o navio fosse classificado como um navio inaufundável, certo? Inafundável. Antes de seguir o rumo ao continente americano, o navio fez duas paradas, uma na França e outra na Irlanda. Então, quando ele saiu, pessoal, de Londres, né? Ele tinha 2.223 pessoas a bordo, né? Incluindo os tripulantes. Então, pessoal, essa viagem, né? Às 11h40 do dia 14 de abril, 11h40 da noite, né, do dia 14 de abril, o navio ele teve a sua viagem interrompida definitivamente quando o navio se chocou com um iceberg. Muito embora nós vemos aqui que o capitão, né, Edward Smith, tenha tentado desviar a rota de colisão, ele não obteve sucesso, né, mesmo assim o navio veio se chocar com um iceberg. Pessoal, dizem, né, os historiadores, né, quem é perito nessa área, né, diz que o iceberg que o navio se chocou, ele tinha 3 vezes o tamanho do navio, né? Se nós colocarmos, nós sabemos que uma pedra de gelo, um iceberg, né? Uma pedra de gelo, quando a gente coloca um copo de água, apenas 10% do iceberg ou da pedra de gelo fica à mostra, né? 90% fica submersível dentro d'água. Então dizem que o iceberg que o navio se chocou, ele tinha 3 vezes o tamanho do navio. Então veja o tamanho do iceberg. Nós vemos aqui que o navio, pessoal, ele se chocou às 11h40 da noite. Então, às 2h20 da manhã, da madrugada do dia 15 de abril, o navio veio a afundar. O navio estava a uma distância aproximada de 560 quilômetros da Terra Nova, na ilha canadense, né, situado no Oceano Atlântico, certo? Nós podemos ver aqui, pessoal. Então, o navio estava mais ou menos por aqui quando ele afundou, certo? Ele estava bem, mais ou menos 560 quilômetros da ilha, né, de uma ilha do Canadá, certo? E outra coisa, pessoal, olha aqui, o navio eu falei aqui que ele tinha 2.223 pessoas a bordo, né? 1.500 morreram, certo? Então o navio que veio ao resgate de passageiros, né? Ele só conseguiu resgatar 705 pessoas, né, sobreviventes, né? Nós vemos aqui que os destroços do navio foram localizados somente 73 anos após o naufrágio. A descoberta aconteceu no dia 1º de setembro de 1985 e foi feito oceanógrafos. Acho que a palavra é essa. John Willis, Michel e Robert Barlade. Os remanescentes do transatlântico se encontraram a 3.800, ou seja, os destroços do Titanic estão a uma profundidade de 3.800 metros de profundidade, como já falei aqui no início. E o seu estado está em decomposição, né, devido a esse tempo todo no fundo do mar e a salinidade da água vai corroendo todo o ferro ali. Então, pessoal, os destroços do Titanic passaram a ser protegidos pela Unesco no ano de 2012 pela sua relevância como patrimônio cultural subaquático. Então, pessoal, só algo para finalizar, né, algumas curiosidades aqui do Titanic é que ele viajava a uma velocidade média de 43 km por hora, certo? Olha aqui, o Titanic despejava cerca de 100 toneladas de cinzas no oceano diariamente, né, decorrente do carvão queimado para o seu funcionamento. O custo para dormir na primeira classe do Titanic na época era de $150. Hoje seria mais ou menos $4.500 hoje, certo? Então nós vemos aqui, pessoal, a inglesa Elizabeth Gladys Melvina Dean foi a passageira e a sobrevivente mais jovem do Titanic. Nascida em 2 de fevereiro de 1912, ela embarcou no navio com apenas 2 meses de vida. Milvana faleceu aos 97 anos de idade em 31 de maio de 2009, certo? E o marinheiro Frederick Fleet, que estava de guarda na noite de 14 de abril, foi quem primeiro avistou o iceberg e avisou ao capitão, né? Fleet também estava no meio dos sobreviventes, ele conseguiu sobreviver. E olha aqui, pessoal, olha aqui. A maioria das vítimas do acidente do Titanic foi de passageiros da terceira classe, certo? Olha aqui, vou repetir. A maioria das vítimas do acidente dos passageiros era da terceira classe. 536 fatalidades e a tripulação 685 fatalidades, né? Totalizando 1.500 pessoas, né? Entre a primeira classe, mas aqui a maioria das pessoas que morreram era da terceira classe, né? Das pessoas mais pobres. E também dos tripulantes, né? 685 no total.
dos tripulantes. E outra curiosidade, pessoal, que a distância de Londres até Nova York, que era a distância que o navio iria percorrer, era 5.506 quilômetros, certo? Então, pessoal, essa medalha aqui, pessoal, esse material dessa medalha aqui é ferro e latão, certo? Então, nós temos aqui uma medalha bem legal, né? Que vai remeter essa história aí novamente do Titanic. Então, pessoal, uma medalha muito bonita, ela tem 40 milímetros, certo? É pesadinha ela, 40 milímetros o diâmetro dela. E é isso aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!